criança é tudo de bom, né? Gostam de brincar, de pular, enfim, adoram gastar energia. Mas quando a agitação é excessiva, pode, claro, ser sinal de hiperatividade, viu? E para tirar essas e outras dúvidas referente a este assunto, eu estou aqui com a pediatra Lausane Carvalho Dietrich. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Como definir uma criança hiperativa? Quais são as características da hiperatividade de uma criança, Lausane? Então, assim, uma criança hiperativa, na verdade, a hiperatividade, ela é uma alteração da criança estar constantemente em movimento. Se você perguntar na escola, os professores vão questionar que é uma criança que ela não para quieta, ela não fica sentada, ela fica mexendo com uma coleguinha e outro. É uma criança de difícil controle da escola. Se você força a criança a ficar sentada, ela mexe os pés, bate a mãozinha, fica inquieta, ou às vezes até ela adormece. É uma criança que ela não consegue se concentrar, né? Ela tem dificuldade em focar numa atividade só, ela não consegue nem sentar para comer, porque é uma criança constantemente em movimento, né? E não necessariamente ela vai estar associada a um déficit de atenção que a criança vai ter. Tá, e a criança, ela já nasce com essa hiperatividade? Isso é um transtorno que está no gene, está no DNA da criança? Então, tem um componente genético associado às vezes, mas a hiperatividade ela pode ser ocasionada por várias causas, desde causas orgânicas, uso de droga da mãe na gravidez pode levar uma criança a ser hiperativa, uso abusivo de álcool na gravidez pode levar a criança a ser uma criança hiperativa, hipertiroidismo pode levar, intoxicação por chumbo, alguns medicamentos, que é menos frequente, mas pode levar a uma hiperatividade. Então, assim, não necessariamente a criança vai nascer com hiperatividade, mas quando é diagnosticado pelo um profissional da saúde ou que o professor dá o sinal de alerta para os pais, tem que fazer toda uma investigação para ver se é só uma hiperatividade associada a outras comorbidades ou se ele tem realmente um déficit de atenção associado. Pois é, e aquele pai que está agora nos acompanhando, está nos vendo, ele meio que se identificou, pensou, meu filho é mais ou menos assim. Como diagnosticar ele mesmo, saber, será que meu filho tem hiperatividade ou simplesmente é um déficit de atenção ou mesmo má educação, às vezes? A criança que é hiperativa é uma criança que é de difícil controle, é uma criança inquieta constantemente, ela pode ter distúrbios no sono, ela tem dificuldade no aprendizado, tem distúrbios comportamentais, né? É uma criança que é de difícil manejo, é uma criança no qual para a mãe e para o pai, para levar num passeio no supermercado, é um desastre, porque é uma criança que é difícil controle, né? Então, assim, tem que manifestar, entrar em contato, ver que a criança está percebendo os sinais sugestivos de hiperatividade, procurar um profissional da saúde, um pediatra, ou um especialista, um neuropediatra, ou até mesmo um psiquiatra, que são, né, os profissionais da saúde que vão acompanhar, para poder fazer toda uma investigação detalhada e ver realmente se ele é só hiperativo ou se ele tem um déficit de atenção associado, que não necessariamente vai ter. Outras doenças... Pode até ser dislexia, né? Dislexia, o autismo, né, transtornos bipolares podem levar também. Então, assim, estresse emocional dentro de casa, pais separados, brigas familiares, isso tudo pode desencadear uma hiperatividade. Ela pode adquirir depois por uma situação como essa, isso, olha só. Porque pode manifestar uma forma da criança manifestar, né, em relação à situação que ela está passando por aquilo, que não necessariamente vai ser algum transtorno orgânico que a criança precisa tomar o medicamento. Às vezes, só analisando a situação, né, fazendo uma psicoterapia, para entender. Então, assim, pais, você que tem dúvida, pai e mãe, você tem dúvida se o seu filho tem a hiperatividade ou não, o que você faz? Procura um pediatra, vai ser a melhor solução aí para o seu problema, para o problema do seu filho, para saber se realmente é uma hiperatividade ou não. Aí tem tratamento? Tem. A hiperatividade tem vários tipos de tratamento. O tratamento convencional, no caso, quando realmente é diagnosticada a hiperatividade, que pode fazer com medicamento, né? Que o medicamento mais conhecido e o mais falado, no caso, é a Ritalina, né? Que ele é um estimulante do sistema nervoso central, porque a criança hiperativa é constantemente excitada no sistema nervoso. Então, esse medicamento faz com que como se desse uma freada no sistema nervoso para com que a criança consiga prestar mais atenção, focar mais nas coisas e diminuir essa hiperatividade dela. Aí tem a psicoterapia associada também, né? E tem, assim, medidas
que eles citam também, assim, de dietas alimentares. A criança que é hiperativa, evitar da cafeína, evitar açúcar, evitar corantes, conservantes. Então nada de café, Coca-Cola. Porque vai estimular mais a criança. De pozinho, isso tudo vão ser estimulantes ou coisas com muito corante. Se você vê que a cor já está muito evidenciada e é um alimento industrializado, tome cuidado, você que tem um filho nessa situação que a gente explicou. Como os pais devem lidar com um filho hiperativo? Devem passear mais? Podem dar bronca? O filho tem culpa disso? De que forma o filho vai aprender a fazer sua cama, ajudar na casa, enfim? Então, tem que criar toda uma rotina, tanto de rotina para dormir, rotina para fazer atividades. Não adianta brigar, colocar a criança de castigo, exigir, porque ele tem uma hiperatividade na qual foi diagnosticada em princípio. Então, assim, vai ter que ser usado medicação, vai ter que montar táticas e técnicas para tentar fazer com que a criança desenvolva as atividades que ela tem que desenvolver, a hora correta de dormir, a hora correta de comer, tem toda essa dieta alimentar, o acompanhamento com o psicólogo, né? E aos pouquinhos consegue tranquilamente ir levando a criança. Mas tem que ter muita paciência, né? E dedicação dos pais. Pois é, mas se você fosse dar algumas dicas para criança que talvez nem seja hiperativa, mas que gosta que está sempre agitada, digamos assim. Que dicas que você daria, digamos assim, com relação à educação dessa criança, com relação a mais passeio ou não, conforme eu citei agora? Então, assim, a criança é muito importante que a criança tem que ter limites, né? Impor limite na criança, criar regras, a criança tem que ter toda uma rotina. A criança não pode ser desregrada. É diferente de um adulto que não necessariamente tem hora para comer, hora para dormir. A criança tem que ter hora para comer, hora para dormir, hora para estudar. Tem que ter toda uma rotina e aos pouquinhos você consegue educar bem uma criança sem pôr de castigo, sem gritar. Acho que conversando e criando toda uma rotina consegue levar bem uma criança mais agitada, uma criança mais ativa. Mas a dica principal que a gente coloca aqui, então, é o seguinte: se você notou que seu filho tem uma superagitação, tem uma hiperatividade, leve até um profissional qualificado, um pediatra, que com certeza ele vai saber te orientar para a melhor saída. Ok, querida? Obrigada pela participação sempre aqui no nosso programa, tá?